Completar o noticiário sobre o STJD contando que o Pedrinho, presidente do Vasco, foi suspenso por 15 dias por conta das reclamações depois da partida contra o Cruzeiro, empate em 3-3. No primeiro julgamento ele acabou absolvido, houve uma reviravolta e agora 15 dias de suspensão. Hora de falar sobre o Vasco da Gama para repercutir informação que surgiu nas últimas horas. De acordo com o jornalista Luiz Amadeu, a Fatal Model ofereceu 45 milhões de reais pelo patrocínio Master do Vasco. Antes de gravar o vídeo, tentei checar com o Vasco e com a Fatal Model, ainda não obtive resposta. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Mas, segundo o jornalista, a proposta acabou recusada. O Pedrinho entende que a Fatal Model não está alinhada aos valores que o Vasco busca por seus patrocinadores. 45 milhões de reais pelo patrocínio Master. A pergunta que eu deixo para você é, valeria a pena? Você, na condição de presidente do Vasco, encararia esse patrocínio? Só para lembrar, a Fatal Model é hoje a maior plataforma de anúncio de acompanhantes do futebol brasileiro, tendo estado na camisa de vários dos times de séries D, C, B e até Série A. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que entrou na briga por Alexander Barbosa. O zagueiro argentino, cujo contrato no Botafogo se encerra em dezembro, tem sido especulado por alguns clubes brasileiros. Cheguei a contar para vocês que a chance de o São Paulo contratar na metade do ano é praticamente zero. Já no fim do ano, aí pode existir uma possibilidade. O Vasco é outro clube que monitora a chance de contratar o Barbosa de graça para 2027. E é nesse contexto que nos últimos dias representantes do Atlético entraram em contato com o staff do zagueiro. O Barbosa tinha tratativas avançadas para renovar o contrato com o Botafogo no primeiro trimestre desse ano, mas a coisa deu uma bela esfriada. Recentemente, o staff do Barbosa afirmou que só aceita renovar o contrato se Alessandro Brito continuar como homem forte do departamento de futebol. Há uma série de quedas de braço e mudanças no Botafogo, com direito à crise financeira, enfim, um verdadeiro caos. A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. O que está se desenhando é que, em caso de não renovação do contrato, a partir de julho, Barbosa vai estar livre para assinar um pré-contrato e se mudar para o clube onde bem entender. Jogador interessante, de boa estatura, vai bem no jogo aéreo, vai bem no confronto 1 contra 1. Seria, acho que, reforço para todos esses clubes que eu citei. Só para arrematar, em relação ao Clube Atlético Mineiro, reforços só podem ser contratados a partir de 20 de julho, quando a janela de inscrições reabre por aqui. E o torcedor do Botafogo passou nessa terça-feira por mais um constrangimento, dessa vez em nível mundial. É que a SAF do clube foi colocada à venda por meio de um anúncio em um jornal na Inglaterra. Uma consultora britânica foi contratada pelo grupo Eagle para colocar os principais ativos da empresa à venda. SAF do Botafogo, além de Lyon e Molenbeek. Segundo o anúncio, interessados poderiam entrar em contato por meio de um e-mail que foi repassado nesse anúncio, algo absolutamente constrangedor, triste, e que só mostra que a SAF do Botafogo de John Textor bateu no fundo do poço. Nicola, mas o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2024, é verdade, quebrando uma longa sina de não títulos, mas a que custo? Sob que responsabilidade? A verdade é que o John Textor investiu tudo que tinha e que não tinha, e hoje o Botafogo é o clube com maior dívida da América do Sul. De acordo com um levantamento que foi feito recentemente, a SAF botafoguense tem dívidas de 2 bilhões e 700 milhões de reais, com um detalhe importante, 1 bilhão e 600 milhões a curto prazo, ou seja, com a necessidade de pagamento de até 12 meses. Não há a menor possibilidade de o Botafogo conseguir cumprir com tais compromissos. E ele pode se tornar o primeiro clube grande do futebol brasileiro que virou SAF, que pode falir. O melhor dos mundos seria que John Textor deixasse o mais rápido possível o Botafogo, mas o empresário norte-americano reluta e agora aparece com a possibilidade de investimento de 125 milhões de reais. O que ele quer, aportando esse dinheiro, é tirar o Grupo Ares da história e reassumir com mais percentuais das ações da SAF botafoguense. A Associação do Botafogo já descartou tal possibilidade, não queria estar na pele do torcedor botafoguense. Olha só, eu zoei o Vasco, porque qualquer... Cara, é inacreditável o Vasco não ter camisa para ser operado pro Audax italiano. É inacreditável, meu irmão, é inacreditável. Você achou super normal, Neila? Eu achei um absurdo. Só a expulsão no primeiro tempo foi anormal, mas isso aí altera o jogo todo, né? Isso condiciona o jogo. Você perder um jogador no primeiro tempo, ficar com um a menos desde o primeiro tempo, condiciona o jogo. Acho que ainda assim, é uma vergonha o que aconteceu com o Vasco, independentemente da arbitragem. O Vasco não ter time
pra ganhar do 13º colocado, do Chilenão, que não tava jogando bem nem antes também da expulsão. Não, o Vasco começou mal o jogo. Aí. O Audax estava melhor do que o Vasco. Pra mim são duas análises, acho que uma não anula a outra. Pra mim o que aconteceu ontem em São Januário foi criminoso por parte da arbitragem, assim. Poucas vezes eu vi um jogo, e não é do Vasco não, assim, de maneira geral, um jogo tão condicionado pela arbitragem, até pela postura do árbitro. O árbitro, ele vinha com um sorrisinho o tempo todo. O gol do Vasco, pra ter uma noção, o gol do Vasco, ele tava marcando pênalti pro Spinelli. Porque assim, ele não viu, ou não desconhece a regra, que o gol do Vasco tinha sido o gol, ele ao invés de apontar pro meio de campo, ele tava marcando pênalti. Porque ele não ia dar o gol. E aí alguém deve ter falado com ele, olha, foi gol. Você, por favor, pode marcar o gol, porque não foi. Você não precisa marcar o pênalti. Entre gol e pênalti, é gol. Pênalti gol é gol. Pênalti gol é gol. Pênalti gol é gol. Cresceu na pelada. A gente cresceu com isso, né, galera? Pênalti gol é gol. Não, você imagina se ele apita antes. Ele ia ter que anular a jogada, porque o time do Audax ia reclamar que ele apitou antes. Seria justo. Pois é. E aí você, assim, o Vasco, tem noção, o Vasco fez 6 faltas no jogo, sendo que uma não foi falta, que foi a expulsão do JP. Nossa, então foram 5. Carvalho, ele tá desesperado. Exato, a gente vai chegar nesse ponto aí também. E o Vasco toma 5 cartões. São 5 faltas e 5 cartões. Caramba. Então, assim, pra mim, a arbitragem, aí você tem a expulsão do JP, que poderia ter sido revista, inclusive, porque o lance do segundo amarelo do JP, até na jogada, você até compreende o árbitro talvez não ter reparado, os dois chegaram juntos e o pisão foi realmente do jogador do Audax. Só que o pisão foi muito parecido com o JP no primeiro lance. E o VAR pediu revisão para vermelho. Se o VAR tivesse falado, olha, talvez pode ser revisão para vermelho do jogador do Audax, ele não poderia fazer revisão do segundo amarelo, mas fazendo a revisão de um possível vermelho, ele poderia inverter a falta e tiraria o amarelo. E aí o VAR, que chamou no primeiro lance do JP para expulsar o JP, não chamou no segundo lance para expulsar o jogador do Audax. Ainda que eu achasse que não fosse lance para expulsar. E aí mas ele poderia, na revisão, fazer a revisão, tirar o cartão do JP e acabou. Mas no primeiro lá não era pra expulsar, então? Eu acho que não, porque o JP tinha o controle da bola e ele não vai pra uma disputa. Ele chuta a bola e não é um lance igual o do Gustavo Gomes outro dia. Ó, esse aí, ó. Esse é o lance do segundo amarelo. Isso é um absurdo. É o lance do Plata ano passado. Que ele sofre a falta, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Só que isso aconteceu com 30 minutos Exato. de jogo. E aí um time que já não estava bem, era o reserva do Vasco, o Vasco não estava jogando nada, o Audax estava melhor do que o Vasco, e aí você tem um time reserva com um jogador a menos. E mesmo assim o Vasco fez 1-0. No lance que o árbitro ia dar pênalti no Spinelli, ao invés de marcar o gol. O Vasco tomou o Vasco melhorou até em um determinado momento, com o jogador a menos, o Vasco melhorou. Porque o Vasco entrou de salto alto, essa é a verdade. O Vasco entrou de salto alto no jogo. A gente falou tanto aqui de dar importância ou priorizar ou não o brasileiro. A postura do Vasco, se é reserva, sub-20, titular, sub-17, é inadmissível a forma como o time entrou em campo. Um time completamente sem personalidade. O Renato, no primeiro dia de coletiva, ele falou sobre tesão, né? Na chegada dele. Se teve uma coisa que esse time que entrou em campo nos 11 contra 11 não teve, foi tesão. Se juntar a testosterona dos 11 que entraram ali, dá um senhorzinho de 75 anos. Limpo, sem tomar nada, sem comer um amendoim. Foi uma coisa patética. A atuação dos 11 que iniciaram o jogo. Tanto que o Vasco só consegue melhorar com um a menos, porque aí tem isso, né? Pô, agora a gente tá com um a menos. Agora tem que correr. Agora alguém tem que chamar a responsabilidade. E aí o time melhora um pouco, faz 1-0, só quando apanha. E aí toma um gol ridículo de empate, que é uma bola que o Vasco consegue tomar um contra-ataque jogando dentro de casa, ganhando por 1-0, tendo a chance de fazer o gol, o Piton dá um chute ridículo em cima da defesa, contra-ataque, ninguém faz falta, o que a gente falou aqui sobre o Franklin Carvalho, e a gente falou muito sobre isso. Time que propõe o jogo, joga em linha alta, se não fizer falta, vai sofrer. E aí me vai o Lucas Freitas, se aproxima, ao invés de pressionar, vira de costas. Toma um drible de costas, 2 jogadores, ele e o Hugo Moura, sai o cruzamento, o gol do Audax sai. E aí o Audax cresce no jogo, tá com um jogador a mais, e pra mim não foi pênalti em cima do Cuesta, tá? Pra mim, o lance do Cuesta pode até ser discutível, mas aquele lance, o Verratti, durante 3 anos de Vasco, o Verratti fez isso umas 78, 79 vezes, nunca foi pênalti, nunca foi marcado pênalti, e ninguém nunca nem pediu, só o Verratti. Esse tipo de jogada, tanto que você vê que normalmente quando o cara agarra mesmo, o atacante cai e o zagueiro cai por cima. O zagueiro sai atropelando ali. Cara, o Cuesta nem se move, o jogador solta o corpo e eles já tinham tentado cavar um outro lance. Você vê, ó, o Cuesta não muda nem a passada. Ele tá com o braço envolvendo o jogador, mas não tem puxão, não tem agarrão. O jogador sequer tem a posse. Peraí, o Garoni. Não tem. Não tem nada, não tem agarrão, não tem puxão. Não tem nada. Desculpa, Ilan, isso aí a gente debateu outro dia sobre Fluminense, Palmeiras e Flamengo, inclusive. Eu falei, se vai botar uma lupa e mostrar em câmera lenta, tem 7, 8 pênaltis por jogo. Isso aqui, num jogo de Sul-Americana, onde a arbitragem mal marca falta, inclusive, me desculpa, isso aqui pra mim... Não é nada. Esse lance... Você concorda com tudo que você falou, menos com essa questão do pênalti aí. Não, eu acho que pode ser discutível, mas é o tipo de lance... Eu acho bem discutível. O Hugo Moura teve um desse no primeiro tempo. Bem discutível. Mas você acha que foi ou não, Raíza? Discutível em que sentido? Você acha que foi ou não? Não, eu acho que foi passível de marcação, sim. Aí você vai discutir se o árbitro foi muito rígido ou não. Mas peraí, isso não é um lance de escanteio. Onde no escanteio é comum, você tá ali, aquele agarra. Mas não tem regra diferente pra escanteio ou bola longa, tá? Mas ali, pô, você tá numa jogada ali que são só os 2 jogadores. Ele puxa e depois ele agarra ele. Ele agarra. Não, me desculpa. Pra mim, não fala assim, esse aqui é o lance do Vasco no primeiro tempo, não foi marcado. Ele abraça com os 2 braços, não, ele abraça o mas segura o cara. Ele abraça o cara. Gente, se ele segurasse, o jogador ia virar.
Mas ainda em direção ao gol, cara. Se ele segurasse, o jogador nem tirava. Olha o lance do Vasco no Hugo Moura. O jogador com os dois braços no Hugo Moura, que foi? Fala, Raíza. Ele agarra o... Não, ele simplesmente agarra com os dois braços. A questão é a falta de critério, né? O jogador A questão é a falta de critério. Ele não deixa o cara... Entendeu? Eu acho que é um lance que, sim, pra mim, foi pênalti aí. Pra mim, eu concordo com tudo que o Garoni falou, mas nesse lance especificamente, eu acho que foi pênalti, foi muita imprudência também. Quem foi que fez pênalti? Cuesta. Jogo terrível do Cuesta. Você vê que o Cuesta não muda nem a direção dele. Não tem... Gente, é um cara de 1,80 m e pouco, um atleta, girando. O outro jogador, você não tem movimento de alavanca do Cuesta pra derrubar ele, você não tem a camisa sendo esticada pra falar que puxou pela camisa. O que você tem é o braço dele em volta. O que acontece em inúmeros lances. Inúmeros lances pra mim. Como só aconteceu, no corner. No corner acontece. No corner acontece. Aconteceu com o Moura no primeiro tempo, a gente mostrou ali. Se cada contato desse, cada vez que alguém girar, um jogador tiver com o braço em volta do jogador, tem 12 pênaltis por jogo. O que você não pode é não marcar um pênalti no primeiro tempo, num lance igual para um time, e no segundo tempo, aos 40, você marcar um lance desse, que inclusive começa fora da área. E aí ele tem que considerar que, na verdade, o Cuesta continuou puxando ele até o final. Eu, sinceramente, não vejo essa intensidade para marcação. E para mim, o jogador se joga por um simples motivo. A bola passa direto. Ele sabe que ele não vai ter o domínio. Quando ele gira e vê o Leonardo Jardim, ele cai. Por que ele não caiu antes, quando ele estava fora da área? Ele não caiu antes porque simplesmente não tinha força para isso. Assim, sinceramente, ainda mais no Sul-Americana. Mas aí o fato dele cair antes ou não é... É porque não tinha falta. Não é isso, ele não precisa cair no início do lance, né? Ele sentiu o lance, ele tentou continuar na jogada. O cara foi agarrando, continuou agarrando ele dentro da área. Pra tem mim, um momento que ele conseguiu seguir. Bandeira, acho que foi o quê? Olha, pra mim, se ele marcou esse, ele tinha que ter marcado primeiro. No Hugo Moura, que a gente mostrou aí agora há pouco. Marcou no Hugo Moura, marcou esse. Se não marcou no Hugo Moura, não pode marcar esse. Mas pra mim foi, no Hugo Moura foi até pior que isso aí. Com certeza. Pra mim, nenhum dos dois é pênalti, tá? Tanto que o do Hugo Moura passou por mim, batido, depois que eu vi torcedor reclamando. Pra mim, esse tipo de lance não é. E não é pelo Vasco, não. A gente falou outro dia, eu falei da bola da Arrascaeta, que pra mim também não era. Isso pra mim... isso de ser camisa do time. Estamos debatendo aqui o lance. E se foi pênalti no segundo, obrigatoriamente tinha que ter sido pênalti aí no Hugo Moura. Não tem como. A arbitragem foi muito ruim, realmente. São gavetas diferentes. Tem que falar a respeito da atitude do Vasco em campo, muito ruim. Passa muito pelo Renato também. Mas a arbitragem foi Você vê como é que o jogador caiu? Que eu falei, quando tem o agarrão, normalmente o zagueiro cai junto. Com o lance do Hugo Moura, o zagueiro inclusive cai junto. O lance do Cuesta, o Cuesta não muda nem a passada dele. Porque ele não tá fazendo força, ele não tá pendurado em cima do jogador. Ele não tá fazendo nada. Pra mim, nenhum dos dois tá? Pra mim, nenhum dos dois. Mas o grande problema é a falta de critério, Garoni. Falta de critério. Fala aí, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente fala realmente dele, do Vasco da Gama. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!